Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Vai estar em cena de 23 de maio a 2 de junho no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, o musical Sonho de uma Noite de Verão. Um espetáculo da Lisbon Film Orchestra, a partir do texto homónimo de William Shakespeare. O elenco é vasto e de luxo e nele se incluem os meus dois convidados, José e Miguel Raposo, pai e filho, que pela primeira vez atuam ao lado de Maria João Abreu, a mãe do Miguel. Muito bem-vindos. É sempre uma honra ter-vos aqui, um grande prazer. Muito obrigado. E uma grande alegria. Obrigado. O que é que tem esta versão de diferente do Sonho de uma Noite de Verão, daquelas que já conhecemos, nomeadamente a que foi posta em cena há 2 anos? Sim. Zé. É o mesmo espetáculo, só com umas diferenças na constituição do elenco. E no próprio texto houve algumas intervenções. Foi aprimorado, não é? Foi aprimorado. Foi Sim, aprimorado. É o chamado revista e aumentado? Exatamente. Aumentado, não sei se foi. Sim, acho que levou um bocadinho mais de texto, sim. Houve partes do texto que sofreram um aumento, sim. E outras que saíram um bocado. E outras que saíram, depois com o trabalho ao mesmo tempo está mais correto, o espetáculo. Sim. Tu és um rei? Não, o rei não, é ele, é o rei Oberon. E eu sou o Lisandro, sou o rei do amor. É o rei e eu, não é? Exato. O rei e eu, exatamente. Então o rei Lisandro, quem é o rei Lisandro? Não, o Oberon. O Lisandro, ele é o rei Oberon, eu sou o Lisandro, é um dos apaixonados. Lisandro não é o nome de um rio? Também há a Foz do Lisandro. Foz do verdade. Foz do Lisandro. Ela, ao pé da Ericeira. Exatamente. Foz do Lisandro. É verdade. Se calhar foi aí que o Shakespeare quem sabe, se calhar veio até cá, deu uns mergulhos ali na Foz do Lisandro. E muito antes do McNamara, por amor de Deus. É verdade. Então, para quem não conhece a história, que rei é este? Bom, o rei Oberon e a rainha Titânia, que faz a Maria João Abreu, são de facto os reis desta floresta fantasiosa, digamos assim, onde tudo é possível de acontecer. Porquê? Porque eles têm poderes especiais e eles manobram os humanos como querem. Isso já era uma política. Exatamente. A floresta, aliás, é o Parlamento. Lá está, o Shakespeare já, tanto que os textos dele são atualíssimos pelas críticas sociais e políticas que ele imprimia. Estamos a falar há 500 anos. Pois, o que prova que isto foi sempre a mesma coisa, isto nunca mudou muito. E de facto... Só mudaram as moscas. Exatamente, só mudaram as moscas, como diz o outro. E então, pronto, estes dois reis têm esses poderes e brincam, entre aspas, com os humanos como querem, através de uns pozinhos de paralimpim-pim que lançam sobre, concretamente, estes dois casais, que são os protagonistas da peça, basicamente, e eles trocam os amores, fazem-nos trocar os amores. Portanto, os apaixonados apaixonam-se pelos outros, pelo outro casal, ela pelo outro e ele pela outra e vice-versa. Portanto, há ali uma troca. É terrível isto. É uma comédia de enganos, muito com estupefacientes muito no bem. meio. Com estupefacientes no meio. Uau! Estupefacientes destes dois reis, que os reis arranjam. Que arranjam porque têm uns poderzinhos especiais. É uma obra muito fantástica, muito fantasiosa, mas muito engraçada. É comédia, é para as pessoas se divertirem. É uma comédia musical. Comédia musical. Exatamente. É uma adaptação do Shakespeare, ou seja, exatamente. É uma adaptação que o Simon Frankel fez e ensinou com música do maestro Nuno Sá. Exatamente. Da Lisbon Film Orchestra. Sim, da Lisbon Film Orchestra, que é incrível, que é fantástica e é muito divertida de se fazer. Nós divertimos imenso a fazer isto. É verdade. E a adaptação foi mesmo muito livre, no sentido de pegar no texto do Shakespeare e aligeirá-lo para poder também abranger muito mais públicos, não é? Públicos mais jovens, diferentes. Isto é mesmo um espetáculo para a família, sabes? Dá desde o avô ao neto, passando pelos tios, pelos filhos, pelos primos, por toda a gente. É que os mais distraídos acham que o Shakespeare terá ficado apenas pelo Romeu e Julieta. Ele era fantástico, era muito versátil na bolas, é um dramaturgo
todos nós sabemos, não é? É o rei dos dramaturgos. Por acaso, há hoje em dia alguns historiadores que põem pouco em questão a autoria dos textos dele. Sim, há muito essa questão de quem é que escreveu. É um bocado como a história do homem. Foi à Lua, não foi à Lua, terá sido Exato, sim. Tinha outras pessoas também a escrever para ele. E, pronto, Pois. nós não temos como saber. Claro, disso, não é? mas Alguns dos nossos políticos também já fizeram isso, também escreveram, já assinaram e quem escreveu foram outros. Não é? Pois, isso continua a acontecer muito, não é? Exato. Portanto, como diz a história, repete-se. Repete-se. Sim, Tu cantas, sim. tens de cantar. Todos nós cantamos neste espetáculo. Já tens uma banda. Sim, exatamente. Tenho a banda Os Bom Marido, exato. E depois canto aqui também, agora, de 23 Canta a 2 de junho, estou ali no Tivoli BBVA a cantar à noite. À desgarrada. À desgarrada com a Teresa Macedo, com a Joana Brito Silva, com o David Ripado, que fazem estes. São os dois casais. Nuno Fonseca. O Nuno Fonseca faz parte do corpo de baile que é constituído só por meninas, não é? Que nós temos ali 5, 6 bailarinas. Sim, e ele é, porque são as fadas, e ele é a fada macho. Pronto, é uma surpresa depois para quem for vai perceber. Uau. Exatamente. É um transformista. É um transformista. Exatamente, é verdade. E não falamos do António Machado. E o António Machado, exatamente, que vai Machadinho. fazer o NECA e que vai partir a casa toda. Está fabuloso. E o Pedro Luzindro. Zindro. O nosso Pedro Luzindro faz Porque o Puck. o Puck, que é o duende, que a mando do rei faz estas trocas e baldrocas. Tanto o Pedro Luzindro como o António Machado são dois comediantes fantásticos, toda a gente sabe, não é? Dois fantásticos humoristas, têm características muito próprias que só por si fazem com que, pronto, a plateia morra a rir, não é verdade? Portanto, e têm dois personagens fantásticos, duas personagens fabulosas no meio disto tudo, que são de facto os bobos da corte, digamos assim, não é? Divertem toda a plateia. E depois temos, pronto, eu e a João como reis, eles os 4, e depois temos os alunos da Lisbon Film Orchestra que fazem o grupo de atores que entra no Sonho de uma Noite de Verão. Exatamente, o grupo dos teatro atores. Dentro do teatro, O teatro dentro do teatro, exatamente, que é uma coisa também muito interessante da parte do Shakespeare ter posto essa vertente, que são jovens atores. Fazem parte da academia da Fazem LFO. parte da academia, exatamente, que tem aulas de Que é uma das música. vertentes da orquestra. Exatamente. Que tem portanto, essa escola, não é? Essa academia que dão aulas de dança, música, canto e representação. E estes miúdos, porque são miúdos, é malta muito nova, fazem esse grupo. Depois há o grupo das bailarinas e depois há 16 músicos em cena, ou seja, a orquestra da Lisbon Film Orchestra está em cena connosco. Com o maestro Nuno Sá. Com o maestro Nuno Sá a dirigir. Nós ao todo somos 33 pessoas Diga em lá, cena. diga outra vez. Diga outra vez, exatamente. É uma super produção, pode-se dizer, sem dúvida. Não tenhas medo, É um segredo. não te falta nada. Estás preparada? Oh, linda Hérmia, Oh, meu Lisandro. a minha vida é ter-te. Vamos encontrar-nos. Vamos abraçar-nos Depois do pôr do sol. Vai ser desta. nessa estrada, a entrada da floresta. O meu pai não quer que nos casemos, mas nós queremos Casar, às escondidas de todo. casar. Na capelinha da floresta, casar. Que o meu caminho fique iluminado. Ai, não é nada, eu adoro. E os deuses estarão a meu lado. Que o meu caminho fique iluminado. Os deuses estarão a meu lado. Ai, acho que estou preparada. Estou tão nervoso. Ele está no meu coração. É com ela que eu quero estar. O meu futuro na palma da mão. Sou feliz só de a olhar. Para sempre o meu único amor. Ciúme não terei. Tu nunca amarás outra mulher. Serás fiel, eu sei. Serás fiel.
há quem erradamente pense que o Miguel e o Zé estão a atuar pela primeira vez. Não é verdade. Não é verdade, não. Não, é a não, primeira nós- vez que estamos os três. Os Eu, três. pai e mãe. E falta o Ricardo, que é o e teu meu irmão. Exatamente. Exatamente, só falta aqui o Ainda está para Ricardo. Ainda acontecer. há de é. acontecer. Claro, Há de claro que sim. acontecer. Há de acontecer. Mas agora Vocês já estiveram no Vilaré, por exemplo, no Isto é que me dói? Sim. Eram eles os dois, eu e a Sara. E agora, portanto, com o João, eu curiosamente estou a fazer esta peça com o João e com o Miguel, e também vou fazer a próxima série da SIC com a João, que é o Golpe de Sorte. Com o Vitor Norte e sim. outros atores grandes. Sim, o Rui Mendes, Manela Maria, Carmen Santos, Henriqueta Maia. Eu estou a falar dos mais velhos, porque é uma coisa que me agradou muito. Claro. Como sabes, eu falo sempre nisso, porque tem sido dado pouco trabalho aos mais velhos, e nesta série isso acontece, E é felizmente. incrível e é de louvar. É de louvar, Sim, sem sim, dúvida. Bastantes nomes. Até o Rui Mendes já tem mais de 80 anos. Pois tem. E é Mas parece um jovem de Oi, o Rui tem uma 50 ou frescura 60. e um sentido de humor e uma inteligência. É um dos meus ídolos, sem dúvida. O Rui Mendes é um grande ator português. Ele esteve no Adoc, ou não? Também passou por lá. Também passou por lá. Onde tu começaste. Onde eu comecei. Sim, não foi na época dele, mas também passou por lá o Rui. Bem, o Rui fundou grupos, o Grupo 4 do Teatro Aberto, foi um dos fundadores. Penso que a própria Barraca ou Cornucópia, agora não tenho presente bem, mas eu sei que ele esteve, para já esteve em quase todos os grupos de teatro português. E depois, além de um belíssimo ator, é também um grande encenador, esteve muitos anos como professor no conservatório. Enfim, é uma referência, claro, não é? Para todos nós. Essa parte da idade tem muito que se lhe diga, porque, por exemplo, infelizmente, de vez em quando vemos colegas teus a porem anúncios nos jornais a dizer precisa-se de trabalho. Pois isso já... Isso é uma coisa que magoa muito. A mim magoa-me bastante. E o Miguel também, porque, pronto, somos sensíveis, obviamente, a essas lacunas na nossa cultura. Não há um grande reconhecimento, de facto, da parte de quem decide. Isto não vai lá só de comendas, pois não, Zé? Não. Aliás, não me lembro quem foi. Normalmente, quando um colega mais antigo tem uma comenda, diz sempre: pois, isto era bom se me desse trabalho, não é? Exato. Agora, assim, para pôr lá num cantinho em casa, não é Infelizmente, neste país é triste essa falta de consideração, falta de... Eu não percebo, porque nos outros países normalmente há esse orgulho, não é? De ter como referência visível e presente pessoas que ainda estão vivas e que fizeram carreiras fantásticas, que são autênticas pérolas na cultura de qualquer país, e a cultura é fundamental, não é? Para qualquer povo ter uma identidade, ter uma presença no mundo, pronto, com a sua... é isso mesmo, com a sua identidade, com a sua história, com as suas raízes. Na Inglaterra fazem muito isso. Até aqui em Espanha. Eu estou sempre a referir o exemplo espanhol, porque nas séries, até regionais, da Catalunha, não é? As televisões regionais e tudo, têm sempre os atores referência, nem que seja com pequeninas participações. Eles existem, eles estão lá presentes, e quando aparecem é uma alegria para o povo, porque as pessoas, como nós em Portugal, as pessoas gostam. Eu estou agora em turnê, por exemplo, com a Vera Mónica, que nem aliás sequer... foi a última vez que passaste por cá. Viemos cá, exatamente. Com a Sara, gravidíssima da Silva, é verdade. Já lá vamos. E a Vera, que nem é, não é, a Vera tem 60 e picos anos, 60 e poucos, 62, 63, não sei. Mas é uma atriz que pela província eu vejo que é acarinhada pelos que se lembram dela. Os mais novos não se lembram porque ela não aparece na televisão, ou raramente aparece porque não é convidada, porque está conotada com
com a revista, não sei o quê, pronto, esta história que a gente... Uma vez a Beatriz Costa até dizia, com alguma piada, mas ironia, olha a Beatriz Costa, porque ainda é viva. Pensei que já tivesse morrido. Claro, porque deixavam de falar. Mas até nisso o Raul Solnado, por exemplo, tinha essa preocupação de, naqueles concursos da RTP naquela altura, de convidar elementos destes que já estavam no esquecimento para júri, para jurados, não é? Dos programas dele, e a Beatriz foi uma delas, e quando ela falava, aquilo era uma maravilha, porque ela era uma pessoa muito fresca, muito claro, muito especial, muito desbocada, e era maravilhoso. Mas isso é que faz falta. Miguel, tu consegues ver o pai ou vês só apenas o colega Zé Raposo? Vejo todos, até tudo junto. Quer dizer, tenho visto sempre, não é? E dirige-te a ele como? Pai ou Zé? Pai, sempre pai. Sim, pai, claro, eu não separo, porque isto está, ou seja, nunca separei, sempre foi uma coisa muito teatro e o cotidiano estavam ligados. Eu pergunto-te isto porque em público o Príncipe Carlos, ao referir-se à mãe, diz Her Majesty. Pois claro. Só uma vez é que ele disse Mom. E quando ele disse Mom, a casa veio abaixo no teatro. Ideia, foi a primeira vez que ele disse isso. Ele dirige-se à mãe como Her Majesty. Her Majesty. Oh, coitado. Bem, mas isso é outra Podes crer. Podes crer. Pois essas coisas acho que não. Isto é um trabalho como qualquer outro, não é? Ele agora vai-me chamar também Sua Majestade em cena, porque eu sou o rei. Ora, estás a ver? Estás a ver. O rei. E o respeitinho é muito bonito. Muito bonito, exato. Sua Majestade Oberon, Sr. Rei. Sim, por acaso nós não contracenamos. Estamos ali na mesma cena, mas ele manda sempre o Puck, o duende, fazer as tropelias. Eu não tenho contacto direto com os humanos. O rei manda sempre o seu duende. Pois está, claro. Manda. Então era o que faltava. Não falava mais nada agora de descer a esse nível. Não. Para uma coisa assim mais básica, gostavas mesmo de fazer, por exemplo, uma comédia com o teu pai, com a tua mãe e com o teu irmão? Adorava, claro que sim, adorava. Quer dizer, nós tivemos tivemos um pequeno vislumbre disso no Vilaré. Mas faltava a mãe. Faltava a mãe. E foi muito divertido. Era fantástico fazer com a mãe também. A mãe também falta aqui, está um bocado coxo. Sim, claro. Não, eu amava, claro que sim. Gostava mesmo muito. E um dia há de acontecer. Nós temos, tu sabes disso, não é? Temos uma relação muito boa. É estranha para muita gente. Pois isso, claro. Eu não sei porquê. Olha, já não me interessa. Me interessa menos aquela saber. Não percebo. Primeiro as pessoas diziam assim: mas ele está apaixonado por uma rapariga que tem 30 anos ou 20 anos menos do que ele. Pronto, está tudo bem. Agora, contracenar com a ex-mulher com que ele teve casado 20 anos. Pois, as pessoas não perceberem isso é estranhíssimo, porque é o mais natural. Ainda por cima, atores, vocês têm a mesma profissão. Pois, somos atores, exatamente. É o que nós fazemos, exatamente. Claro. E ainda por cima, a João é uma atriz fantástica, não é? Portanto, e tem uma química muito boa. Uma química muito boa. Claro. Portanto, para mim é um privilégio cada vez que trabalho com ela, porque é fantástica como atriz. Como a Sara é uma fantástica atriz, o Miguel é um fantástico ator, e o Ricardo também. É que na nossa família, de facto, os atores são bons atores. Tem esse defeito. Porque têm esse defeito. Portanto, por que não contracenarmos? Cada vez mais, ainda por cima, temos afinidades, não é? Entre nós. Quando é que o Miguel começou a dar toques de artista? Não, isso é sempre uma história que contamos. Não tinha toques de artista. Ele, aliás, em relação aos dois irmãos, o Miguel até... O Miguel é mais velho que o Ricardo? É mais velho. O Miguel tem 33, o Ricardo tem 26. O Miguel, até ao 12º ano, nunca, até portanto aos seus 17, sim. Nunca manifestou grande vontade ou nenhuma mesmo, de seguir esta profissão, porque ele é muito tímido, como eu. As pessoas não acreditam, mas nós somos tímidos, de facto, na vida real. E acontece com a maior parte dos atores, curiosamente. Se calhar por isso é que depois no palco extravasam, não é verdade? Tudo aquilo é ultrapassado. É ultrapassado e até de uma forma mais histriónica. Mas e ele não manifestava essa vontade de ser ator, mas um dia disse, quando acabou o 12º, ao pai e mãe, eu vou para o conservatório, vou fazer testes. Vais onde? Para o conservatório. Nem pensar. Não é não pensar. Nós olhamos, foi um para o outro e dizemos,
mas tu nunca mostraste aptidão, não é? Para isso. E o que é que aconteceu, Miguel? Olha, foi incrível, cheguei lá. Mas porquê? Porque assim, a decisão só no final do. Foi face à obrigatoriedade de ter de escolher. De repente tinha de escolher de facto alguma coisa e não me via a fazer mais nada. De repente, quando tive de pensar, olha, o quê? De facto, se calhar mas até era giro. Mas achaste que era o caminho mais fácil ou o mais difícil? O mais, de repente, não sei bem como, pareceu-me o mais natural. Eu acho que o facto de ele ser filho de 2 atores, isso tem influência. Os filhos dos atores vivem com os atores e seguem a sua vida, não é? E estão nos teatros e depois ou têm ou não têm talento, isso é outra coisa. E de facto o Miguel tem um talento brutal. Quem já o viu em cena sabe que o que eu estou a dizer é verdade. Está bem. É um ator extraordinário, é muito humilde, ainda bem, que é um ser extraordinário. Ele chega a horas aos ensaios? Chega, não é como eu. Sabe o texto? Sabe. E não tropeça nos cabos. Exatamente. Então estás admitido. Sim, exatamente. Não são as 3 grandes qualidades do ator. Não tropeçar nos cabos, saber o texto, chegar a horas. Exatamente. Bom, olha, eu não tenho esses predicados. Tropeço nos cabos, não chega a horas e não sei o texto. Nem sei ainda como é que me contratam. Tu, aliás, ouvi dizer que andas a dormir muito pouco. Estive a fazer... Foste papá há pouquíssimas semanas. Mas não é por isso. Estou a dormir muito pouco porque estou a fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Isto sabes, é o nosso trabalho de atores. As pessoas não sabem disso, mas nós é assim. Ou aparece tudo ou nada. E temos períodos em que não temos mesmo nada. Não estamos a fazer nada. E eu não sou dos que me posso queixar, felizmente. Mas já tive períodos desses em que coisa... Então e agora? Ai meu Deus, agora não me aparece nem televisão, nem isto, nem aquilo. E de repente estas ofertas apareceram-me o ano passado ainda, que foi uma peça no São Luís com o Teatro Praga, que acabou neste sábado. Exatamente. Foi onde estamos a gravar, no sábado passado. Exato, extraordinário, que foi uma peça extraordinária de facto, mas começou no dia 10 e acabou no dia 18, no sábado de maio. Agora, o Sonho de uma Noite de Verão, que agora estaríamos já no dia 23, quinta-feira, e acabamos no dia 2 de junho, que são 2 fins de semana. O Vou Levar-te Comigo, que é a tal peça com a Vera Mónica que aos fins de semana faço, fins de semana, quando não estou cá em Lisboa. Agora com a Diana. Agora com a Diana Nicolau em vez da Sara, sim, também. E a tal série da SIC, O Golpe de Sorte, com a Maria João. Então onde é que tu tens tempo para... Pois, tem sido uma loucura, porque os ensaios foram todos ao mesmo tempo das 2 peças, acima de tudo isso, mais a novela. Foi a loucura total, conseguir arranjar, conjugar isto tudo. Foi muito complicado, muito complicado. Para além da conjugação dos tempos, sim. A conjugação dos textos, tu não sais de um texto para entrar no outro e não te baralhas todo? Não, sabes, eu tenho uma vantagem. Eu tenho um auricularzinho e uma pessoa que me ponta, portanto, que me diz o texto pelo auricular. Basta dizer uma frase e tu agarras e debitas ou não? Sim, é um ponto, é um pontar normal. Normal não é qualquer pessoa que ponta. É uma atividade que não é nada fácil. É preciso uma pessoa ter noção de tempos de teatro, é preciso uma pessoa conhecer a peça, conhecer o ator e ter essa relação de dizer o texto no tempo certo para nós debitarmos depois. E pronto, a muitas pessoas, principalmente aos atores, faz-lhes confusão porque o ponto deixou de ser um elemento do teatro, não é? Da estrutura do teatro, mas... E porquê? Olha, isso é uma coisa que eu nunca vou perceber porquê. Nunca irei perceber. Os meus colegas, enfim, até os mais antigos que eram contra isso, ou que são, e que diziam que não fazia sentido, porque o ator tem que estar completamente com a noção do que está a fazer e, portanto, com todo o texto sabido e com a... Não podia ter ali a bengala. Mas também é efetivamente o que tem acontecido. As pessoas têm trabalhado mais nesse sentido. Tudo bem. Porque, por exemplo, na minha experiência de vida, eu não tendo ponto, não é? Nunca
precisei do ponto. Sim. Não estou a dizer que o ponto não é preciso, estou a dizer estou a tentar perceber como é que estas coisas há uma progressão, não é? Sim. Nas coisas, como é que isto evoluiu até aqui. Calculo que tenha sido por causa desse trabalho, não é? Cada vez mais as pessoas estão, sei lá, é como no basquetebol, as pessoas dizem que hoje joga-se melhor, antigamente não, de facto, hoje já há uma técnica, trabalha-se mais por fora, ou seja, independentemente de haver talento ou não, esmerou-se aqui a técnica não é? Hoje sabe-se muito mais prever aquilo que vai acontecer, o que é que... Sim, eu percebo. Como é que chegas de ponto A a ponto B. Mas é assim, mas há métodos. Né? Claro, e há métodos diferentes e não acho bem que se corte a possibilidade de uma pessoa ter um método com o qual está muito mais à vontade. É o meu caso. O que é certo é que as pessoas, quando me veem no teatro, ainda agora aconteceu no extraordinário, quando alguém vai ter comigo e diz, tu estavas a ser pontado, olha, não se nota, claro, que bem. Portanto, é assim, a mim o que me interessa, bem. O que interessa é o resultado final. Completamente. Para mim é assim. Sim. E se a mim me ajuda, claro. porque é uma parte do trabalho em que eu fico descansado por não ter que perder esse tempo com o fixar e estou muito mais disponível para as outras vertentes, portanto para a pesquisa da personagem, aquela coisa, estar atento às indicações e às inflexões e essas coisas, a todo o resto do trabalho do ator, não é? A mim não me chateia nada. Não me chateia nada. E tu sabes, pronto. Fazes bem. A questão é essa. E tenho essa facilidade de ouvir, processar a coisa rapidamente e ter como é que eu ia dizer? A flexibilidade, a disponibilidade, claro, para na altura. Estás livre a receber aquilo e fazer bem ao mesmo tempo, mas tu consegues fazer isso, mas não é. Não é fácil, claro. Por isso é que eu digo, há métodos também de trabalho. Sim. Eu considero isto um método também. E não estou a dizer que, atenção, eu sou de facto preguiçoso, não gosto muito, nunca gostei muito de trabalhar. Isto são defeitos, mas eu assumo-os. É horrível. Eu se me pagassem... Mas não parece, hein? Pois, sou obrigado mesmo, tenho que trabalhar. Mas é uma contradição, sabe? Tens três bocas para alimentar. Pois, claro. É que eu digo isto, mas depois acabo por ser das pessoas que mais trabalha. É tudo ao contrário. Miguel, quando fores grande, queres ser como o teu pai? Claro. Mas sem o auricular, porque quero manter a minha memória fresca, porque eu acredito piamente que isto se treina. E ele, pronto, ao deixar de treinar, eu percebo que seja uma dificuldade, mas eu... Achas? E depois, obviamente, há pessoas que têm mais facilidade do que outras. Eu acho que nisso também fiquei com um bocado da minha mãe, que eu tenho facilidade em decorar. E decorar grandes textos. Eu lembro quando a Ivone de Silva era um paradigma absoluto disso. Tinha textos, por exemplo, na revista, de 7, 8 minutos, que é uma eternidade. Sim. Ela fixava muito fácil. Escreviam para ela, especificamente para ela, não é? Sim, não, há pessoas que têm muita facilidade, a Manuela Maria, a Marina Mota, a João, a Sara, fixam com uma facilidade incrível os textos. Eu não consigo mesmo, eu tenho muita dificuldade. É só a martelada. Mas olha, por falar em memória, qual é a primeira memória que tu tens do teu primeiro filho? O que é que tu sentiste e descreve, não sei se alguma vez lhe disseste isto, quando o viste pela primeira vez? Sim, isso é aquelas coisas que acontecem. Voltemos 33 anos para trás. Sim. Não, deve ter sido no conservatório. Provavelmente. É o que qualquer pai ou qualquer mãe sente, não é? É o melhor do mundo que pode acontecer a uma pessoa. É óbvio, é ter um filho. Isso, e não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, nós outro dia tirámos uma foto muito engraçada. Foi eu com os meus 3 filhos, o Miguel, o Ricardo e a Lua, que nasceu agora, e os meus 2 netos, os filhos do Ricardo, o Matias e o Noah. Ou seja, os tios da Lua. E os tios da Lua, exatamente. Portanto, tirei com os meus... São, Miguel. Eu sei. Pois são. Eu sei. Portanto, tirei com os meus... as pessoas que me fazem fazer sentido viver, sei lá. São as pessoas que vieram de mim, não é? Em que eu tive responsabilidade para estar em casa. Não se explica o amor de pai e de mãe. Não, é engraçado, ainda ontem estive a falar disso com a Sara, porque ela foi mãe agora.
E ela dizia-me isso mesmo. Ela dizia-me: pá, isto é que não passa pela cabeça de quem ainda não foi mãe ou pai. O que é isto? Isto é um amor incondicional, de facto. É uma coisa, não se explica, ponto. Não há explicação. Só se sente. E com o Miguel, como foi o primeiro, imagina. E eu e a João, claro que para nós foi uma grande alegria. Foi a vida muda, é outra coisa, sei lá. Transformamo-nos por causa daquele ser que ali está. Ainda por cima, nós na altura éramos uns novos atores que estávamos a aparecer. As nossas condições de vida eram muito complicadas, obviamente. E o Miguel, lembro-me sempre de o transportar na Alcofa, nas caminhonetas, lá da Cruz de Pau da outra banda até ao Caixo de Areia, depois o barco, o Cacilheiro, ir para Lisboa, e íamos para o trabalho muitas vezes com ele, muitas vezes deixávamos aos avós de um lado e do outro. O que é que estavas a fazer nessa altura? Eu nessa altura fizemos a Annie, o musical da Annie, onde nos conhecemos. No Maria Matos? No Maria Matos. Depois a João, porque nós tínhamos... Aliás, penso que foi aí que também que a gente se conheceu, no Annie. É natural, mas no Maria Matos. Com o Sérgio de Azevedo. Sérgio de Azevedo e o Nicolau Breiner, totalmente careca. Careca, como eu estou agora. Exatamente. Foi. Conhecemos aí, mas eu, a seguir, houve um período ainda longo em que a João não trabalhou em teatro, não foi chamada, porque começou aí ela, aliás. Eu tinha começado no Ad Hoc, ela começou nesse musical do Annie. E a João foi para contabilista, trabalhou numa empresa para o escritório. E enquanto eu fazia teatro, ia fazendo aqui e acolá uns pescados, e portanto o dinheiro era muito pouquinho. Portanto, fomos pessoas normais que começaram a viver do nada, com primeiro a ajuda dos pais, não sei o quê, e depois com esta criança nos braços. Tivemos que lutar pela vidinha, como todos. Foi assim. E depois veio o Ricardo e depois por aí fora. Pronto, a vida foi evoluindo. E já agora, Miguel, qual é a memória mais antiga que tens dos pais? Eu sou uma pessoa que, nesse tipo de coisas, por acaso está decorado texto, é uma coisa de memória, de vida, de lembrar-me de coisas, é terrível. Eu não me lembro o que é que comi ontem. Mas pelo menos o cartaz, não é? Sim, lembro-me mais do campo do cartaz, mas lembro-me também da margem sul. Lembro-me também. Sim, lembro-me muito disso. Aliás, ainda antes, eu lembro-me de ali em Camarate. Sim. Lembro-me disso também. Sim. Lembro-me de ficar de querer muito esperar por eles à noite, que eles iam trabalhar, e quando eu tive muito, eles levavam-me muito com eles, mas quando não levavam, ainda assim eu queria esperar. Aliás, eu durmo muito mal hoje à noite, provavelmente por causa disso, porque sou muito notívago. Ficava à espera deles. Muito ansioso? Sim, também. Mas ficava à espera deles para estar com eles, e eles ficavam: "Epá, ainda não está a dormir", e eu ficava todo feliz. É espetáculo. É camarada, porque os pais da João era lá que viviam, e portanto tinham uma discoteca, era o Fórmula K, e tinham uma casa também lá deles, e portanto eles é que muitas vezes ficavam lá com o Miguel e com o Ricardo, quando nós íamos para o teatro, e depois íamos lá e chegámos a viver um período lá também na casa deles. Sim. Exatamente. Quantos anos é que tu tinhas quando tiveste o Miguel? Éramos muito novos, tinha 21, eu e a João, tínhamos 20, 21 anos. Veio na altura certa? Um filho vem sempre na altura certa, seja ela qual for. Eu sei que há aqueles que são programados e os que não são, não é? Mas quando não o são, vêm na altura certa porque é um filho. É um filho, ponto. Portanto, quando se assume e se decide, olha, existe, vamos tê-lo, a partir daí, pronto, tem que se ter essa responsabilidade, porque é de facto não só um ser que vem ao mundo, como é uma coisa que faz parte de nós. Vem daqui, não é? É um bocadinho de nós. E eu não percebo, ainda há bocado em off falávamos disso, não compreendo como é que há pessoas que depois de ter que rejeitam, rejeitam, que fazem mal, sim, pois.
Pá, sim, é tal coisa. Uma coisa é tu perceberes que não tens como criar condições e fazer aquela pessoa feliz. Pronto, mas há instituições, há outras pessoas a quem se pode dizer, ajudem-me, eu tenho um filho, não posso tratar dele, não tenho condições. Ajudem-me, pronto, seja lá quem for, ou uma instituição. É preciso ter humildade e coragem para dizer isso, não é? E não estar à espera da reprimenda dos pais, porque o meu pai vai ficar muito furioso comigo. É muito pior aquilo que a pessoa acaba por fazer. Com certeza. Que é abandonar ao Deus dará. Oh meu Deus, não, nem pensar. Achas que os atores, por exemplo, no caso do Ricardo ou do Miguel, têm hoje a vida mais facilitada que a tua e da João, por exemplo, quando começaram a atividade? Não sei, porque também há muito mais gente a formar-se, não é? E muito mais sítios para onde expandir também. Ou nem por isso? Não é bem assim, porque esta coisa do mercado das novelas deve estar a referir a isso, que é onde os elencos são maiores, não é? Não chega para todos, não. E muitas vezes os critérios não são propriamente os de escolher pessoas que venham formadas desta ou daquela escola, não é assim, todos nós sabemos. Portanto, quem hoje faz um curso ou no Conservatório, ou na Escola de Cascais, ou no Chapitou, ou na ETIC, ou no Porto, né? Também na ESMAI, em Évora, etc., em todas as escolas que existem neste país, essas pessoas não têm garantido um trabalho, porque a oferta não é assim tanta, não. E eu acho que o problema está, se calhar, mais na forma, nos critérios que se têm exatamente de formar atores. Estamos a falar de teatro, não é? Eu acho que as escolas neste momento aceitam mais gente do que aquelas que deveriam aceitar. Até porque depois para escoar no mercado de trabalho é muito complicado. Sim, mas a questão nem é essa, é que eu penso que tem a ver também com a questão financeira, ou seja, recebem mais dinheiro se tiverem mais gente, não é? E isso não pois do Estado e não sei o quê, não, das próprias pessoas, obviamente. Sim. E isso devia ser, penso eu, pensado e gerido de uma outra forma. Fazerem uma seleção mais criteriosa, não é? E não enganar as pessoas, é mesmo assim, enganar determinadas pessoas. Já recentemente a TVI denunciou falsos castings etc. Sim, isso foi terrível. Isso, pronto, nem me estava a referir a isso. Alguma vez, Miguel, utilizaste o apelido Raposo para jogar um trunfo na mesa? Sou filho de Pomba. Não, dessa Abreu maneira, ou Zé? Dizer, não sei se o Abreu ou o Raposo naturalmente possam ter influenciado alguma coisa, não. Quer dizer, eu penso que não. Acho que... Mas é difícil às vezes descolar o João de Carvalho, por exemplo, dizia isso muitas vezes em relação ao pai, ao Grande Rui? Sim. Eu honestamente não sinto isso, como também não me preocupo muito com isso. Ou seja, mesmo que isso aconteça, se calhar eu sou um bocado aluado nessas coisas, como estou mais focado naquilo que eu tenho. Isso tem a ver com a tua irmã, com certeza, aluado. Não, mas fica um bocado aquém dessas coisas, cá em baixo no meu foco, naquilo que eu tenho que fazer, e por isso Miguel não reparo muito nas consequências ou não nesse aspecto. E um papel mais preponderante, por exemplo, numa novela ou numa série? Quando é que há de chegar esse... Pois, devagarinho, não sei. Assim, não sei se eu não tenho uma cara, não é daquelas que... nem os olhos, nem para fazer o protagonista, nem o galã, por isso. Porque não? E não tem mal nenhum. Acho incrível tudo aquilo que eu fiz até agora e tem sido incrível. Espero fazer mais. Gosto muito de fazer televisão, mas, ou seja, os papéis com mais preponderância
Acho que neste momento lá está, tem a ver com esses critérios de que protagonistas tem muito mais a ver com a imagem. Mas tem a ver com padrões de beleza? Sim, certamente que sim. Certamente que sim. Zé, mas isso não é muito redutor? Onde é que está o talento no meio disto tudo? Pois, para mim é redutor há muitos anos, mas eu... Então tu és um Adonis. Não, tu sabes, eu nunca fiz nenhum protagonista, no fundo, de novelas, obviamente, não é? Não sou propriamente um galã, digamos assim. Não, mas pronto, eu mais uma vez digo, eu não me posso queixar, tenho trabalhado muito. Mas há uns padrões de facto que cada vez são mais cimentados, que é o padrão da imagem, não é? E eu percebo que a imagem em todo o mundo conte, principalmente no audiovisual, não é? Portanto, na ficção televisiva e etc. E mesmo no cinema, e claro que a imagem conta, mas não pode ser só a imagem pela imagem. Ou seja, eu penso que em vários casos não há o cuidado de dar o relevo essencial ao talento. Mas há uma ditadura da imagem? Sim. Neste momento, mas é normal, cada vez mais. Depois há um tipo de imagem que começa a entrar numa normatividade, quer dizer, com o Instagram, com as redes sociais no geral, não é? Eu penso que seja. Eles é que estão a definir os gostos? Sim, também, neste lado da imagem, e de uma imagem que acaba, sobretudo, por ser muito parecida, não é? E transversal a todo o tipo de. Sim, a partir da altura em que nós sabemos que nas propostas de emprego o que conta mais são os likes do Facebook do que propriamente o currículo académico. Eu acho que isso mas as coisas são o que desvirtua muito aquilo que está em causa. Então... Claro que sim. Eu também acho que sim, mas é o que é e é o que tem que resultar agora, sobretudo para o meio audiovisual. E pronto. Mas nós também estamos lá a fazer outras coisas com outros papéis. Há outro tipo de coisas para fazer também, há teatro para fazer, haverá sempre, felizmente. Claro, Miguel, mas podemos ter uma opinião, não é? E podemos, claro que sim, claro que sim. Também não... eu, por exemplo, acharei sempre que, no caso dos atores, o talento é o principal fator do ator. É o que poderá definir a diferença, não é? Claro que sim, certamente. Pronto, então... Sim, eu também acho isso. E eu não... porque é que não hei de dizer isto, não é? Sim. Há pessoas que se calhar não gostam de ouvir, não estão de acordo, mas olha, é a vida. Às vezes dizem-me, olha, cuidado com coisas que digas, fecham-te as portas. Olha, fechem-me lá as portas à vontade, pronto, olha, eu posso fazer outras coisas também. Onde se fecha uma porta, abrem-se duas janelas. E a pessoa está cá para trabalhar, há duas mãos, uma pessoa pode fazer outras coisas se for preciso. Não temos que ter medos destas coisas. Isto é horrível, porque senão cria-se uma espécie de uma bolha ou lá o que é. Sim. Olha, espera aí, não podes dizer isto, senão depois não te contratam para não sei para onde. É para aquela saber, pai. É como os malucos já têm idade suficiente para dizer as coisas, não é? Sim, isto custa-me muito, estas conversas sobre o que é ser ator ou não ser ator. Mas é que são as partes menos glamourosas da profissão, infelizmente. Pois, claro. Porque depois é assim, tu para qualquer tipo de trabalho tens que ter todos os naipes de atores, não é? Para já os novos, os velhos, os de meia idade, etc. Depois os com características assim ao assado, até fisiologicamente e tudo, não é? Os mais... com características se calhar mais abortalhadas, outros mais elegantes, outros mais não sei o quê. Agora, acima de tudo, independentemente das características dos atores, tem é que se ter talento. Para mim, acima de tudo, é isso. Chama-se talento. O fator X. O fator X é jeito para isto. Senão éramos todos atores, não é? Ou éramos todos talhantes, ou éramos todos doutores. Claro. Miguel, como é que tu viste a separação dos pais? Era uma coisa que te custou e inesperada? Sim, custa sempre, sim, pronto. Quantos anos é que tinhas? Eu já nem me lembro. Tinhas 20. Tinha 20, estava no 19, 20. Fim do conservatório. Sim, depois estava quase a acabar. Sim, não, claro, foi duríssimo, mas felizmente, como eles são pessoas
generosas, a coisa, ou seja, uma coisa que é difícil fechou-se bem. Exatamente por eles serem muito generosos e por... Perguntaste porquê? Não, eu fui percebendo porque estas coisas são assim. O amor é eterno, mas transforma-se, de facto, não é? E pronto, há que saber lidar com isso. E foi uma lição também. Qual foi o melhor conselho que o teu pai já te deu? Nunca me esquecer de comer bem. Quer dizer, depois isso é o do pai e da mãe também. Claro. Da mãe no sentido da sobrevivência e o do pai no sentido do prazer. Que uma coisa está ligada à outra. E que estão ambas ligadas, claro que sim. E nós não podemos falar aqui muito da João, infelizmente, e volto a dizer que há de chegar o dia em que ela há de vir cá ao programa, já foi convidada várias vezes, mas a agenda nunca calhou. Já agora, para terminar, a maior virtude e o maior defeito do pai, e a mesma coisa depois em relação ao Miguel. A maior virtude e o maior defeito. A hora da verdade, vai lá. Porque eu estou aqui. Bom, o maior defeito é talvez o lado de facto distraído e aluado. Ele, que não é uma coisa que ele faça por mal, mas que sim, que às vezes as coisas voam-lhe da cabeça. É por isso é que tem o ponto, não é? Por isso é que tem o ponto, exatamente, mas não pode ter sempre o ponto para a vida, não é? Ponto final. Sim. E a virtude é a generosidade. Também em palco e também na vida. É assim. Não, agora em relação ao filho. Opa, o Miguel é um ser muito especial. Eu vou dizer, eu sou pai, sou suspeito, mas vou dizer porque toda a gente diz. Tu perguntas a qualquer colega, mas qualquer colega que se fala, qualquer encenador que se fala do Miguel e pá, eu babo-me todo porque só me dizem coisas lindíssimas e maravilhosas as pessoas. É pá, o teu filho. Aliás, em relação aos dois filhos, a ele e ao Ricardo, são dois seres humanos extraordinários. Isso é que é o meu grande herança. Sim, o orgulho acima de tudo, não é? Porque lá está, nós criamos os nossos filhos, e saberes que são dois seres que são puros, mas porque são mesmo puros na sua essência, no seu caráter, na sua maneira de estar e de ser na vida, são super generosos. E depois ainda por cima seguiram a vida que eu segui. Se eu amo a representação, meu Deus, para mim foi o maior presente do universo, foi eles os dois terem o talento que têm, porque têm mesmo muito talento, e depois serem tão efetivos com as outras pessoas, tão generosos, tão maravilhosamente humanos. É o meu melhor presente da vida, são eles, serem como são. Mais uma lua que está em crescente. É verdade, a minha lua agora é uma coisa linda que eles já tiveram a oportunidade de estar com ela e têm já uma relação com aquela mana pequenina já muito, muito especial. Que é linda de morrer. É linda, sim. Não queres construir uma sobrinha? Eu acho que o meu pai, o Ricardo, meu irmão, estão a tratar disso muito bem, por isso eu acho que ainda não preciso. Mas tens ido aos treinos? Tenho ido aos treinos, felizmente. Isso ele vai. Tenho ido aos treinos e um dia ela terá uma sobrinha ou um sobrinho. Com certeza. Com certeza. Para já vai ter um sonho. Sonho de uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão. 23 de maio a 2 de junho, no Teatro Tivoli BBVA em Lisboa, este grande musical com estes dois meus queridos amigos e companheiros aqui destas aventuras e desventuras da comunicação também, não é? Vocês também fazem parte dela, o Zé e o Miguel Raposo. Muito obrigado. Obrigado nós. Vocês já sabem. Sim, exatamente. E até breve. Olha, Germano, eu tenho que te agradecer mais uma vez, porque tu, de facto, és um dos grandes amigos do teatro e dos atores. E divulgas como poucos esta arte. Eu pelo menos tento. Não, tentas e fazes muito bem. E pronto, só para dizer que, de facto, este espetáculo é para a família. Portanto, apareçam todos, avós, netos, tios,
tudo. É um espetáculo maravilhoso para a família, O Sonho de uma Noite de Verão. Não é só para os maiores de 500 anos. Exatamente. Até à próxima, muito obrigado. Obrigado.